O nosso assunto hoje são as questões socioambientais nos espaços urbanos. Este assunto encerra o nosso volume 7, é o último capítulo do volume 7 do nosso material didático. E para iniciar esta discussão relativa aos problemas ambientais aí dos espaços urbanos, a gente começa falando um pouquinho sobre a questão da ecologia das metrópoles. Então, esse título, a gente vai fazer alusão aqui a que tipo de discussão? Então, a gente vai comentar que os problemas ambientais que ocorrem dentro das cidades, ou seja, nos espaços urbanos, eles são diferentes dos problemas ambientais que ocorrem no espaço rural, no campo. Então, eu tenho problemas ambientais que ocorrem tanto no campo quanto na cidade, porém, estes problemas eles são diferenciáveis aí em algum sentido. Então, o objetivo da nossa aula é discutir estes problemas ambientais, mas discutir esses problemas dentro do ambiente urbano, dentro das cidades. E aí, são várias as situações que contribuem aí ou para gerar ou para agravar problemas ambientais dentro dos espaços urbanos. Então, aqui, na imagem que foi colocada no nosso slide, cita, por exemplo, a questão dos rios. Então, quando eu penso na questão dos rios, eu posso pensar na questão que envolve a poluição, posso pensar na construção de represas ou obras aí para contenção de enchentes, são os chamados piscinões que são criados aí por prefeituras ou até em nível estadual, ação do governo estadual para tentar conter aí água da chuva, para evitar as enchentes aí nos períodos em que eu tenho um volume maior de precipitação, questão da canalização dos leitos e assoreamento aí que acontecem nos rios. Então, se a gente pensar em Belo Horizonte, eu tenho vários e vários rios aí que eles correm aí abaixo da superfície. Foram rios que foram canalizados aí ao longo do tempo, exatamente para abrir espaço para este processo de urbanização. Então tem esse processo de canalização, tem o assoreamento que a gente vai ver na sequência aqui dos slides, que envolve, por exemplo, a questão do descarte aí de resíduos. Então esses resíduos eles vão se acumular no leito do rio, provocando o assoreamento e facilitando o processo que envolve aí a questão das enchentes. Então, tudo isso são problemas ambientais que ocorrem dentro do espaço urbano que tem a ver com a questão da poluição, da contaminação aí dos rios. Quando eu penso em relação ao solo no espaço urbano, eu posso imaginar que o solo dentro das cidades ele é praticamente todo ele impermeabilizado. Então tem um asfalto aí ocupando a maior parte do solo das cidades. Então ele é impermeabilizado para dar lugar aí às construções, às edificações, processo aí que envolve o asfaltamento das ruas, esse processo todo de impermeabilização. Então isso dificulta o processo de infiltração da água da chuva. Então quando chove, essa água ela acaba escoando e não tem como infiltrar aí no solo para atingir lá ou reabastecer os lençóis freáticos. Então esse é um problema que eu tenho dentro do espaço urbano, o fato do solo ser, em sua grande maioria, impermeabilizado. Quando eu penso também na questão do relevo no espaço urbano, esse relevo ele foi extremamente alterado pela ação antrópica aí, construção de túneis, galerias, que está citado aqui no nosso slide. Então esse relevo ele foi alterado para dar lugar aí ou facilitar o processo de mobilidade urbana. Então, para facilitar o trânsito aí nas cidades, esse relevo ele é retirado em várias áreas, em vários locais, para dar lugar aí a essas construções. Então, a gente vai ver, isso também vai gerar consequências ambientais para a cidade, assim como a questão da cobertura vegetal nativa, que ela foi intensamente reduzida exatamente com a expansão da malha urbana. Então a vegetação ela é retirada para dar lugar aí ao asfaltamento das vias, então esse processo de impermeabilização,
processo de construções de casas, prédios, as indústrias que surgem aí pelas cidades. Então isso faz com que essa cobertura vegetal nativa ela seja, se não totalmente extinta, pelo menos em grande parte reduzida aí dentro dos espaços urbanos. A questão que envolve o lençol freático, ele é prejudicado pela excessiva perfuração de poços artesianos, então vai captar essa água subterrânea exatamente para abastecer a população dos centros urbanos que tem crescido ao longo aí do tempo e também em função da alteração do ciclo hidrológico, que a gente também vai falar aqui na sequência dos slides, uma vez que eu tenho a retirada da cobertura vegetal, tenho a alteração da minha estrutura de relevo, o solo hipermeabilizado. Então, o que acontece? Eu vou impedir que boa parte dessa água atinja lá os rios para depois, com o processo de evaporação, voltar na forma de chuva, ou a retirada da vegetação impede a liberação de água pelas plantas, que é o processo de evapotranspiração. Então, isso também altera o ciclo hidrológico, reduzindo o volume aí de chuvas. Então, isso vai prejudicar os lençóis freáticos. E, por fim, a questão do microclima, que é extremamente alterado exatamente pela conjunção de tudo que a gente citou aqui até agora. Então, quando eu altero lá a cobertura vegetal, o relevo, ou hipermeabilizar o solo, então tudo isso vai influenciar de alguma maneira na mudança do microclima naquele local em que eu estou fazendo essas alterações. E quando eu penso no microclima, nada melhor para exemplificá-lo do que o problema que aparece agora para a gente, que são as ilhas de calor. Então, as ilhas de calor nada mais é do que exatamente a alteração desse microclima local. Esse microclima ele é alterado em função da substituição das áreas verdes pelo processo de hipermeabilização. Retirei toda a minha vegetação, ruas todas asfaltadas, prédios construídos, casas construídas. Então isso que vai gerar o fenômeno das ilhas de calor aí para a gente. Então ele é um fenômeno tipicamente urbano. Claro, podem ocorrer situações em que sejam geradas ilhas de calor no espaço rural, no campo, até podem. Porém, ele é um fenômeno extremamente comum, ou seja, muito mais presente dentro das cidades. E aí, a imagem que foi colocada aqui no nosso slide, ele ilustra bem, ele explica bem o que é esse fenômeno das ilhas de calor. Então, acompanhando aqui comigo, a linha em vermelho no cursor do mouse está mostrando o quê? Está mostrando a variação da temperatura. Verticalmente aqui eu tenho a temperatura em graus Celsius. E aqui eu vou observar que no espaço rural, o que está acontecendo? Eu tenho a presença em grande quantidade da vegetação ainda não sendo devastada. Com essa situação, eu tenho temperaturas em torno de 29,4 graus. Quando eu começo a fazer um processo aqui de transição, começo a retirar parte da vegetação, dando lugar aqui à construção de residências, a gente pode observar aqui na imagem, já tem algumas casinhas surgindo aqui, ó, no meio da minha vegetação. Então, quando isso ocorre, eu já tenho uma elevação gradativa aqui, ó, na minha temperatura, em função da retirada da cobertura vegetal. Quando eu chego no centro da cidade, olha o que acontece com a minha temperatura. Ela já ultrapassou aqui os 32 graus. Sou próximo dos 33 graus aqui de temperatura em função da vegetação ser praticamente toda ela retirada para dar lugar aqui às edificações. Então, quando eu retiro a cobertura vegetal, vou hipermeabilizar as vias com a construção depois aí de prédios, de casas. Então, isso vai fazer com que a temperatura nesse local se eleve muito mais do que nas áreas em que eu tenho a vegetação preservada. Quando eu saio do centro da cidade e vou em direção aos parques, o que está acontecendo com a minha temperatura? Ela começa a cair exatamente porque agora eu volto a ter a presença da cobertura vegetal. Quando eu chego nas zonas residenciais, a cobertura vegetal ela já diminui e eu já tenho também uma elevação da minha temperatura. Para entender as ilhas de calor,
para exemplificar como que ela altera o microclima localmente, a gente pode pensar aqui em Belo Horizonte, na Praça 7 e no Parque Municipal. Então, quando eu estou na Praça 7, em que eu tenho ali as ruas impermeabilizadas, vários e vários prédios ali em volta da Praça 7, então o que acontece? A sensação térmica ali, ela vai ser uma sensação térmica muito mais elevada do que a sensação térmica dentro do Parque Municipal, que está apenas alguns quarteirões à frente. Então, se eu ando um pouquinho ali na Afonso Pena e entro dentro do Parque Municipal, a minha sensação térmica ela já é menor do que a sensação térmica na Praça 7. Então, mostrando como que as ilhas de calor alteram o microclima em caráter local. Então, Praça 7 e Parque Municipal muito próximos ali um do outro, e eu tenho essa diferença de temperatura. Temperatura mais elevada na Praça 7 e uma queda aí significativa nas temperaturas dentro do Parque Municipal, em função da presença maior da cobertura vegetal dentro do parque. Então, essa que é a ideia das ilhas de calor. Outro problema que ocorre nos espaços urbanos diz respeito à inversão térmica. Aí a gente pode imaginar o seguinte, não, mas a inversão térmica, coloquei aqui no slide, que ela é um fenômeno natural. Verdade, ok. Então ela acontece naturalmente, independentemente da nossa vontade. Porém, nos espaços urbanos, a inversão térmica ela é potencializada em função da ação antrópica, da ação humana. Então, a interferência humana vai agravar este problema que ele acontece de forma natural. Como que o homem agrava esse problema? Com a emissão de poluentes aí na atmosfera. Então, a emissão de poluentes vai fazer com que o processo de circulação vertical do ar ele deixe de ocorrer, e aí essa inversão térmica vai causar problemas aí à população, principalmente problemas relacionados às doenças respiratórias. Então, o nosso slide também mostra bem essa situação. Então, na primeira foto que eu tenho aqui, acompanhando pelo cursor do mouse, eu tenho uma área urbanizada, o processo industrial provavelmente. Então, aqui eu tenho a via impermeabilizada. Então, tenho aqui uma emissão grande de poluentes. Então, esses poluentes, essa primeira imagem, está representando um cenário que ocorre principalmente no período do verão. Então, tenho aqui a poluição. E, do lado, observando aqui pelo gráfico, eu tenho aqui o aumento da altitude associado ao decréscimo da temperatura. Então, pela setinha aqui em vermelho, à medida que eu estou aumentando a altitude, o que está acontecendo com a temperatura? Ela está diminuindo. Por quê? Essa emissão de poluentes, a gente sabe que eu tenho a circulação do ar, como que ela ocorre. Então, o ar mais leve, próximo da superfície, ele sobe. Ao atingir determinado patamar de altitude, o que acontece? Quanto maior a altitude, menor a minha temperatura. Então, quando esse ar quente próximo à superfície vai se elevando, ele vai se resfriar com o tempo. Quando ele se resfria, ele fica mais pesado, mais denso, retorna à superfície. Então, isso que eu chamo de circulação vertical do ar. Então, isso ocorre no período do verão. Quando eu chego no período do inverno, que é a imagem logo abaixo, aqui acompanhando pelo cursor do mouse, esse processo de circulação do ar, ele não vai acontecer. Esse excesso de poluição vindo aqui dos carros, do processo industrial, ele vai se acumular próximo à superfície. E observando no gráfico aqui ao lado, à medida que eu tenho um aumento da altitude, a temperatura ela vai caindo. Então, ela está aqui, ó, o decréscimo da temperatura. Só que quando eu chego num determinado ponto, o que acontece? Esse ar ele não está circulando normalmente, que nem ele ocorre no verão. E aí a temperatura aqui, ó, ela aumenta. Tá vendo que a gente consegue perceber aqui um aumento da temperatura? E esse aumento da temperatura ele acontece porque essa poluição ela fica acumulada próxima à superfície e o ar não circula. Então, essa segunda imagem aqui está representando o período do inverno, que é quando a inversão térmica ocorre aí dentro das cidades. Então, ela está presente no inverno em função de não ocorrer a circulação vertical do ar. Então, essa camada de poluentes fica próxima à superfície e a gente vai respirar esse ar contaminado aí. Então, é comum a gente ver esses poluentes próximos à atmosfera nas primeiras horas da manhã, no período do inverno.
Então essa poluição ela fica presente aí durante 1, 2 horas do dia, pela manhã, a gente respirando esse ar poluído. Então quem tem as doenças respiratórias aí, rinite, sinusite, entre outras aí, vai ser extremamente agravado no período do inverno em função da inversão térmica. Ao lado eu tenho aqui uma imagem de Santiago, no Chile, e aqui é bem visível essa camada de poluentes bem próxima à superfície. Então o ar ele não está circulando verticalmente, então ele fica aqui próximo à superfície, a população respira esse ar aí contaminado e tem aí o agravamento dessas doenças respiratórias. À medida que vai passando as horas ao longo do dia, eu tenho uma incidência maior aí da radiação, e aí esse ar ele, sim, vai conseguir ficar aquecido, e aí eu volto a ter circulação vertical do ar. Então o processo da inversão térmica acontece no inverno, e está presente, ele é visível para a gente, principalmente nas primeiras horas aí do dia. Então, passando da inversão térmica, e agora eu falo um pouquinho da questão do ciclo hidrológico urbano. Então, a gente sabe como que funciona a questão do ciclo hidrológico, e a gente vai ver agora como que o espaço urbano, as grandes cidades aí, elas interferem nessa questão do ciclo hidrológico, ou seja, vai interferir no volume de chuvas que eu tenho aqui sendo formada nas cidades. Então eu tenho aqui, observando pelo cursor do mouse, uma situação em que eu tenho um ambiente não urbanizado e do outro lado um ambiente altamente urbanizado. Então a gente vai observar aqui, fazendo uma comparação, como que eu tenho aqui a alteração desse ciclo hidrológico dentro das cidades. Então eu vou acompanhar aqui pela legenda para a gente conseguir fazer as análises aqui desse fluxograma. Então na primeira situação o A está representando a questão da água superficial. Então quando começa a chover, a água que atinge a superfície aqui. O número 1 está me mostrando o processo de evapotranspiração. Observem que no ambiente não urbanizado, a setinha aqui ela tem uma espessura maior, ela é mais grossa do que a setinha que eu tenho no ambiente altamente urbanizado. Isso está representando o quê? Que o processo de evapotranspiração ele é maior. A evapotranspiração é a liberação de água através da vegetação. Se aqui o ambiente ele não está urbanizado, eu tenho uma presença maior da vegetação, consequentemente, as taxas de evapotranspiração são maiores do que no espaço urbanizado. O número 2 está representando a evaporação. A evaporação, no caso do ambiente não urbanizado, ela é menor. Observe aqui que no ambiente altamente urbanizado, a setinha aqui ela tem uma espessura maior, ela está um pouquinho mais grossa. Por quê? Como essa água ela não encontra possibilidades de infiltração pelo espaço estar extremamente aí permeabilizado, ela vai evaporar com uma frequência muito maior. Ela atinge as áreas ali de asfalto, as áreas em que eu não tenho vegetação, e evapora com uma frequência maior do que no espaço não urbanizado. O 3, que representa o processo de infiltração dessa água no solo. Então a água vai infiltrar muito mais no ambiente não urbanizado do que na área urbanizada. Então a setinha mais grossa aqui está me mostrando essa situação. Quando eu chego no B, que é a água no solo, então como infiltrou mais água no ambiente não urbanizado, eu tenho um volume maior de água no solo no ambiente não urbanizado. Quando eu chego aqui no 4, que envolve o escoamento superficial, então começa a chover, a água atinge a superfície, no ambiente não urbanizado ele filtra. No caso do ambiente altamente urbanizado aqui das cidades, ela não vai conseguir infiltrar com tanta facilidade. Consequentemente, esse escoamento ele vai ser maior aqui, então, o número 4. Ó. Então, o escoamento ele é maior dentro das cidades, porque a água não encontra espaço para infiltrar. Então, ela vai escoar, ela vai correr pela superfície em uma proporção muito maior também. Chego ao 5, que é o processo de transpiração. Então, o processo de transpiração, que é a liberação da água lá através dos rios, a evaporação, ela é maior também no espaço não urbanizado, comparado com o local em que eu tenho a urbanização mais acentuada aí. Quando eu chego no C, que é a água subterrânea, consequentemente, maior também no espaço rural
do que no espaço urbano. Tem o processo de percolação. Percolação é a infiltração da água aí no solo. Então ela vai penetrar pelo solo, atingindo lá as rochas, que eu tenho processo de porosidade também. Então ela infiltra em maior quantidade no espaço rural do que no espaço urbano. Então a setinha com espessura maior está me mostrando aí esta situação. Então a descarga subterrânea, que é a água que atinge lá o subsolo, também é maior nas áreas rurais, no ambiente não urbanizado. Então, esse fluxograma do ciclo hidrológico, ele mostra exatamente aí esta situação para a gente. Como que esse ciclo ele é alterado em função de estar ou no ambiente rural ou no ambiente que envolve aí as cidades, o espaço urbano. E aí, em função exatamente dessa situação, dessa alteração do ciclo hidrológico, é que eu tenho os problemas que relacionam com as enchentes urbanas, que são as enchentes que a gente acompanha, no caso aqui da região sudeste, início aí de ano, ou finalzinho do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, que são os meses em que eu tenho volume de chuva mais significativo aqui na região sudeste, é quando ocorrem aí as enchentes urbanas. Não preciso nem ir muito longe, basta pensar aqui, Belo Horizonte, início aqui do ano de 2020, a gente viu os estragos que foram feitos aí pelas chuvas em função dessas enchentes urbanas. Então o volume de chuva ele foi um pouco maior do que era esperado e a cidade não estava adaptada ou preparada para receber esse volume de chuvas. A gente viu a região da Tereza Cristina ali, como que ela foi totalmente destruída, e outras regiões aí também ao longo da cidade que sofreram com esse problema das enchentes urbanas. Então, já que a gente viu, acabou de ver aqui no ciclo hidrológico, a questão do escoamento superficial, ele é maior exatamente nas cidades se comparado com o campo. Então, esse escoamento, essa água escoando numa área impermeabilizada, essa água não tem para onde ir. Então, eu tenho lá os bueiros, às vezes, entupidos, com excesso aí de lixo. Então, essa água, sem ter para onde ir, ela ocupa os espaços aí na cidade, geram as enchentes urbanas. Então, isso é um fenômeno extremamente comum dentro das grandes cidades aí brasileiras. Eu associo a impermeabilização, poluição dos rios, a questão da ineficiência dos sistemas de escoamento, que é o bueiro lá que está cheio de lixo, e a prefeitura às vezes não limpa a tempo, ou quando limpa, a própria população acaba enchendo esse bueiro com lixo novamente, e aí quando chega o período das chuvas, o bueiro não dá conta, e eu tenho este problema relacionado às enchentes urbanas aí, presentes em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e nas outras grandes cidades aí brasileiras, fenômeno bastante comum. Outra situação interessante aqui envolve a subsidência urbana. O que seria essa subsidência? É o rebaixamento da superfície em função da compactação do solo. Em outras palavras, o meu solo ele começa a afundar. E por que o solo ele vai afundar? Isso acontece em função do excesso de construções que eu tenho às vezes ali no solo. Então o solo ele não está propício a suportar o peso dessas edificações, e aí associa-se ao peso das edificações no espaço urbano o fato das alterações que eu tenho ali abaixo da superfície. Alterações essas que podem ser através da captação de água que eu tenho nos lençóis freáticos, posso ter a questão da atividade mineradora. Então as atividades que são exercidas abaixo ali da superfície, associada com o peso das edificações, faz com que esse solo comece então a afundar. Então o rebaixamento da minha superfície. Então é comum até nas cidades a gente vê notícias, por exemplo, mostrando lá de uma rua que acaba cedendo e afunda ali, gerando ali até acidentes, acontecem alguns problemas em função disso. Então, o rebaixamento aí do solo. Então, na imagem colocada aqui no nosso slide, eu tenho aqui a cidade do México, que é um local em que eu tenho a presença da subsidência aí. Então, a cidade do México é uma das maiores cidades do mundo e tem várias áreas construídas sobre aterros, em um lago que foi drenado e obtém a maior parte do seu abastecimento por meio do bombeamento da água subterrânea. Então é isso que acontece aqui na cidade do México.
Então, abaixo da superfície, eu tenho o bombeamento de água, então eu tenho a retirada de água aqui abaixo da superfície. Isso vai fazer com que o solo ele comece a ceder. Então, ele não vai suportar a retirada ali da água abaixo da superfície, que ajuda na sustentação, mais o peso das edificações que estão na superfície. Então, isso faz com que o solo comece a ceder e eu tenho o rebaixamento aí da superfície. Então, aqui eu tenho Bangkok, na Tailândia, mostrando também que é um outro local em que ocorre esse fenômeno da subsidência aí. Então, é comum a gente observar isso em algumas regiões do globo. Então, tem uma outra imagem de Guangzhou, na China, que é a imagem aqui ao lado, consigo perceber que o solo ele cedeu completamente. E aqui ele vai ceder e vai engolir as construções que eu tenho em volta. Se eu tiver carros aqui, esses carros serão engolidos também quando a superfície ceder aqui em função desse processo da subsidência urbana. Então, áreas em que eu tenho lá aterro sanitário, igual você tem aqui na Cidade do México, e aí, essa área, esse lixo que vai sendo jogado, ele vai sendo compactado ao longo do tempo, e esse solo, às vezes, ele não é propício para suportar um volume muito grande de edificações, de construções ali. Então, ele vai ceder ao longo do tempo. Então, nunca é recomendado a construção de casas, de prédios, em áreas que, em algum momento na história, foram aí área de aterro sanitário ou área de lixões, que é o que a gente vai falar na sequência aqui dos slides. Outra situação envolve o processo da erosão nas encostas urbanas. Então, as construções que são feitas muitas vezes de forma irregular nas áreas de encostas ou nas áreas aí de morro, ajudam de alguma maneira a favorecer este processo de deslizamento aí de terra, que é extremamente comum quando a gente pensa nos problemas ambientais dentro dos espaços urbanos. Então, a imagem colocada aqui no slide, ela ilustra bastante essa situação. Então, é uma área de encosta. Se essa área de encosta ela está toda ela com a cobertura vegetal original, ou seja, sem essas construções, quando eu tenho lá volumes de chuvas até mais significativos, o próprio solo, as raízes da árvore, vão fazer a captação dessa água, então ela vai diminuir o escoamento superficial, então a água ela vai escoar numa velocidade menor, porque a árvore ela ajuda a conter esse escoamento da água, e o processo de infiltração no solo faz com que as raízes absorvam aí essa água. Quando eu tiro a vegetação, inicia uma série de construções, que nem representado aqui na imagem, o solo ele não vai conseguir captar todo o volume de chuva. Mesmo eu tendo a vegetação aqui no entorno, essa vegetação ela vai auxiliar, só que dependendo do volume de chuva, o solo ele vai ficar encharcado ali e o peso das construções auxilia também para fazer com que essa região ceda ali. Então eu vou ter um deslizamento de terra, esse deslizamento acaba levando as construções feitas aqui normalmente de forma irregular. Dificilmente uma prefeitura qualquer vai autorizar a construção ali de residências numa área de encosta sem que eu tenha ali total segurança para isso. Ainda mais o volume de construções que eu tenho aqui. Se eu tivesse lá uma, duas casas, provavelmente eu até conseguiria conter o deslizamento de terra. Talvez ele não acontecesse. A vegetação ajudaria a conter. Quando eu tenho um número de construções extremamente significativo, isso favorece esse processo da erosão aí nas encostas urbanas. Chego ao problema que está relacionado tanto ao lixo como a questão que envolve o saneamento básico, o saneamento urbano nas cidades brasileiras. Então, se eu for imaginar, a densidade populacional, ou seja, o número de pessoas vivendo nas cidades, ele se tornou extremamente maior ao longo do tempo. A gente já discutiu isso aqui em aulas anteriores, questão do êxodo rural, da população que migra do campo para a cidade. Então, nas últimas décadas, quando eu falo últimas décadas, estou pegando lá a partir dos anos 50 em diante, eu consigo perceber que a população vivendo nas cidades supera numericamente a população que vive no campo. Então, tem uma densidade populacional maior, consequentemente, eu tenho um aumento da atividade industrial,
juntamente com o ritmo aí da população, já que ela é muito numerosa, ela também produz um volume bastante significativo aí de lixo também. Então, quando eu penso nesse problema que envolve o lixo e a questão do saneamento, tem a ver com o aumento populacional. Então, o aumento populacional acarreta o aumento também da quantidade de lixo, o aumento da atividade industrial. Então, tudo isso vai potencializar a produção de lixo nos espaços urbanos. E aí, eu tenho a questão que envolve os aterros sanitários ou os chamados lixões aí. O que acontece? Eu tenho até o esgotamento em alguns municípios desses espaços. Eu não tenho mais espaço para fazer a captação do lixo urbano. E associa-se a isso uma outra situação que envolve como que os municípios fazem essa captação do lixo. Quando eu tenho um aterro sanitário, no aterro eu tenho uma estrutura um pouco mais adequada de coleta desse lixo. Porque esse lixo, ao ser jogado ali numa determinada região, ele vai ser compactado e eu tenho ali tubulações que vão fazer a coleta desse chorume, evitando que esse chorume atinja, por exemplo, o lençol freático, evitando a contaminação do lençol freático. Isso no aterro sanitário. Só que esse sistema, ele tem um custo muito mais elevado. Imagina lá, fazer um sistema de tubulações para fazer a coleta desse chorume, isso custa caro. É muito mais barato que eu utilize simplesmente o lixão, que é onde eu vou depositar esse lixo urbano no espaço aberto. Então isso está ali a céu aberto. De tempos em tempos, eu tenho ali um trator que vai compactar aquele lixo, que vai jogar terra ali em cima daquele lixo. Então isso de tempos em tempos. Então o lixo, na maior parte do tempo, ele está a céu aberto. Então tem a presença ali de animais. O fluxo aéreo é extremamente prejudicado em função disso. Então não posso ter uma área de aterro sanitário ou uma área de lixão próximo, por exemplo, a uma área de aeroporto, já que eu tenho fluxo de aves ali nessa área de aterro ou de lixão muito alto. Então isso pode prejudicar o fluxo aéreo, provocando aí acidentes. Então tudo isso tem que ser observado. Então, eu preciso de uma área ampla para fazer a construção de um aterro ou de um lixão, e dentro dos espaços urbanos é cada vez mais complicado de encontrar essas áreas. E quando eu encontro, a maior parte dos municípios opta pelo lixão, que é o céu aberto, que é muito jogar o lixo ali a céu aberto, que é muito mais barato do que fazer o sistema do aterro sanitário, que eu tenho a captação ali do chorume, evita a contaminação, porém acaba custando muito mais caro ali. Então associa-se a isso, esse problema do lixo nas cidades, com a questão do saneamento, que é a rede de esgoto que em vários municípios brasileiros aí eu não tenho essa captação de esgoto sendo feita da forma adequada. Então esse esgoto muitas vezes vai parar diretamente aí nos rios, favorecendo também o processo de contaminação. Então, o caminho dentro dos espaços urbanos para resolver isso aí seriam algumas alternativas que eu poderia construir para minimizar estes impactos ambientais. Então, uma delas seria a busca aí por energias renováveis, então energias em que eu tenha a emissão de poluentes sendo aí reduzida, então isso favorece, diminui aí a quantidade de poluentes, então contribui para minimizar os impactos ambientais. E aí, a gente pode citar aqui a questão da produção de energia através dos ventos, a energia eólica, eu tenho lá a energia solar, produção de combustíveis aí, como o caso do Brasil, que eu tenho o nosso etanol, que é muito menos poluente do que a gasolina, que tem como base lá os combustíveis fósseis. Então isso é uma alternativa urbana para minimizar impactos aí. Porém, coloquei aqui no slide, cabe lembrar que mesmo uma fonte sendo alternativa, pode gerar impactos ambientais. Então, boa parte da nossa energia elétrica utilizada aqui no Brasil, ela vem das hidrelétricas. Então, a utilização da água para a produção de energia é uma alternativa que, em tese, minimiza impactos ambientais.
Só que eu tenho que imaginar que, ao construir uma usina hidrelétrica, eu tenho que construir um reservatório. Então, esse reservatório ele vai alagar as áreas no entorno ali, nas margens dos rios. Então, isso também gera impacto ambiental. Então, é uma alternativa urbana que ajuda a minimizar, mas eu não consigo conter na sua totalidade os impactos ambientais. As fontes de energia limpa aí têm sido difundidas ao redor do mundo exatamente para auxiliar nesse sentido. Então, tem alguns gráficos exemplificando isso aqui para a gente. Ó. Então, a adição acumulada entre 2006 e 2012 de terawatt-horas. Então, no mundo, eu tinha uma produção aí em torno de 20 mil terawatt-horas de energia. Então, entre esses 20 mil terawatt-horas, eu tenho aqui menos de 1.500 desses 20 mil são de alternativas consideradas aqui renováveis. Então, tem a energia geotérmica, a energia solar, a bioenergia, a energia eólica e a hidráulica. Então, quando eu chego de 2012 a 2018, eu consigo perceber um avanço nessa produção de energia através de fontes consideradas renováveis. Então, eu salto aqui de menos de 1.500 terawatt-hora para em torno de 2.000 terawatt-hora. Então, houve um avanço? Houve. Esse avanço poderia ser mais significativo? Poderia. Então, eu tenho cerca de 2.000 terawatt-horas produzidos e, no mundo, de maneira geral, tem mais de 20 mil terawatt-hora. Ou seja, a maior parte da energia produzida no mundo ainda não é feita com energias renováveis. Então, aqui no slide eu tenho também uma imagem de Sevilha, tem uma na Espanha. Então, tem aqui uma usina de produção de energia solar. Então, as placas solares fazendo a captação. Então, pensando na questão dos impactos ambientais, a produção de energia solar é um ótimo caminho aí. Outra saída é a construção de moradias inteligentes. Só que essas moradias inteligentes, elas também têm um custo mais elevado. Então, na hora de se construir lá uma casa, se você puder construir observando todas as características que a gente vai comentar aqui, vai ser ótimo. Sempre levando em consideração que o custo inicial para isso ele é alto. Claro que a longo prazo você pode, de alguma maneira, recuperar esse investimento feito. Mas inicialmente isso é caro. Então, nas moradias inteligentes aqui, as construções, ela visa a racionalidade em relação ao consumo de água, o uso de materiais que podem ser aí reciclados e a questão da eficiência energética. Então, na casa que eu tenho representada aqui, os materiais de construção são utilizados materiais como a madeira. Então, essa madeira ela vai facilitar, de preferência, quando essa madeira não tem ali encaixes que vão envolver algum tipo de adesivo ali que não são recicláveis. Então, é importante pensar nesse tipo de situação. Outra opção, questão do armazenamento da água. Então, tem um tanque subterrâneo que vai ser abastecido aqui com água da chuva. Então, isso é importante. Se eu tiver possibilidades de fazer isso, acaba sendo uma vantagem interessante. O número 3 aqui está representado pela a porta em vidro, portas e janelas de maneira geral, que vão favorecer aqui a captação da energia solar. Então, com isso, eu estou evitando aí, o consumo de energia, estou priorizando a eficiência energética. As lâmpadas de baixo consumo auxiliam também. Na atualidade, as lâmpadas aí em LED têm sido bastante difundidas. Então, a utilização desse tipo de situação na hora de construir ali uma residência. Os 5 são os banheiros secos, eles não aparecem aqui na imagem, mas essa imagem está lá no nosso livro didático. A gente pode acompanhar por lá também. Questão do mobiliário feito com material reciclado. Então, todas essas possibilidades que eu consegui imaginar na hora de construção de uma residência serão válidas aí, pensando na questão ambiental, na sustentabilidade aí. As infraestruturas readaptadas. Então, dentro das grandes cidades, criar mecanismos para evitar o escoamento superficial da água da chuva. Quando eu troco lá a rua toda asfaltada, toda impermeabilizada,
para uma rua com calçamento, que eu tenha lá aquelas pedrinhas que vão permitir ali a porosidade, facilitam mais o processo de infiltração do que numa rua totalmente asfaltada. Então isso é uma alternativa para readaptar as estruturas das grandes cidades, processos que envolvem o transporte aqui através das ciclovias. Então quando eu tenho lá a ciclovia, eu deixo de utilizar o transporte público ou o transporte particular, então diminui a emissão de poluentes aí na atmosfera. Então é uma outra possibilidade que eu tenho de readaptar as estruturas das cidades. Claro que não é tão simples, a gente comenta isso aqui, a gente sabe que não é tão fácil de fazer. Imagine, por exemplo, Belo Horizonte, construção de ciclovias em Belo Horizonte. A gente sabe que a nossa cidade, ela apresenta aqui uma declividade alta. Então é difícil de encontrar áreas em que eu consiga fazer a expansão de ciclovias. Eu consigo fazer isso em alguns pontos, mas para facilitar, por exemplo, o deslocamento, que uma pessoa consiga sair de um determinado bairro e chegar ao centro da cidade, por exemplo, de bicicleta, é difícil de fazer essa adaptação dentro de Belo Horizonte e da mesma forma em outras grandes cidades. Seria difícil de pensar nessa situação, além da questão que envolve a educação dos motoristas aí, ou no transporte público ou no transporte particular, que é a questão de conseguir conviver ali com as bicicletas. Como eu não consigo fazer a construção de ciclovias em toda a cidade, às vezes essa bicicleta está dividindo espaço ali com os carros, com os ônibus, dentro do centro das cidades, que é um fator dificultador para fazer essa adaptação. Mas sendo ela possível, é um bom caminho aqui para auxiliar, para minimizar os impactos ambientais nos espaços urbanos. Chega ao nosso exercício aí do dia, que fala o seguinte: com o advento da Revolução Industrial, os problemas ambientais começaram a agravar-se cada vez mais, primeiro nos países desenvolvidos e depois no restante do mundo, o que pode ser considerado um problema ambiental presente nos centros urbanos. Letra A. A irregular ocupação das baixas dos rios com agricultura temporária. Se eu pensar na ocupação das margens dos rios, dentro dos espaços urbanos, é até difícil disso acontecer, porque os rios, a maior parte deles, já correm aí abaixo das cidades. Então esses rios foram canalizados, e se eu tivesse esses rios correndo dentro das cidades, provavelmente essa ocupação ela iria ocorrer. Mas a agricultura temporária combina muito mais com o espaço rural do que com o espaço urbano. Então vou conseguir encontrar outras alternativas aqui na questão mais interessantes para a gente, para falar dos problemas ambientais nos centros urbanos. A expansão do mercado consumidor e o desmatamento da área de vegetação natural. A gente poderia pensar que a expansão do mercado consumidor, de alguma maneira, vai gerar mais problemas ambientais. Geraria porque eu tenho um consumo maior das pessoas, excesso de lixo, entre outras coisas. Só que aí passa pelo descarte irregular desse lixo, ou descarte de forma inadequada. E aí a questão é não me dar subsídios para isso. Então a expansão do mercado consumidor por si só não vai gerar um problema ambiental no centro urbano. Claro que, em função da má educação das pessoas, isso acaba acontecendo, o descarte indevido aí do lixo. Mas eu não tenho embasamento suficiente para marcar a letra B. A gente ainda vai encontrar uma alternativa mais interessante para essa questão. Na letra C, o aumento da produtividade dos cultivos agrícolas e a inovação da biotecnologia. Então, o aumento da produtividade dos cultivos agrícolas, isso é associado lá à questão do espaço rural, associado à questão do campo. E aí pode até causar problemas ambientais lá no campo. Então, esse aumento da produtividade pode estar associada à utilização de defensivos agrícolas, que aí vão prejudicar o solo, então vai gerar um problema ambiental, mas é no campo e não nos centros urbanos, que nem a questão está pedindo para a gente. A letra D de dado, a intensificação da urbanização e da industrialização que polui excessivamente os centros urbanos. E aí eu posso marcar a letra D, porque a urbanização, um aumento maior de pessoas associado com a indústria, que tem aí uma emissão significativa de poluentes, aí sim gera problemas ambientais. A gente viu, por exemplo, a questão da inversão térmica, que em função do excesso de poluentes
Então a inversão ela é natural, porém ela é potencializada, agravada pela ação humana. E a poluição das águas tem um problema localizado nas áreas de bacia hidrográfica. Então a poluição das águas ela pode acontecer em outros espaços, aí, não necessariamente apenas nas áreas de bacia hidrográfica. Então, um problema localizado nas áreas de bacia hidrográfica. Não, a poluição das águas pode acontecer em qualquer tipo de situação. Então, nessa questão, marcamos a letra D como opção correta. Com isso, a gente chega aí ao fim da nossa apresentação de slides.